A construção da casa de vidro, que é a casa piloto, portanto, foi concebida em resposta aos desafios nacionais, aos desafios globais de gestão sustentável de resíduos sólidos. Nós construímos esta casa como forma de mostrar ao mundo, como forma de trazer soluções inovadoras, que é possível aplicar os resíduos sólidos em infraestruturas, reduzindo, portanto, o seu impacto no meio ambiente. Sim, então o impacto do vidro, ou seja, quando nós descartamos aquilo que neste caso são embalagens de vidro, estamos também a descartar não só o trabalho, mas a energia e os recursos que foram utilizados para fabricar aquele objeto, nesse caso uma garrafa de vidro. A garrafa de vidro ou o vidro exige muita energia, exige areia para ser produzido, e quando nós o descartamos estamos a perder esse material. Essa é a primeira questão. A segunda é o impacto que pode trazer na saúde. Como sabemos, o material, o vidro partido, pode causar ferimentos, e isso depois também acaba por ter impactos nas pessoas, na saúde pública, que pode, se calhar, quando comparando com materiais, não é tão significativo, mas não deixa de criar esse prejuízo, não é? Então, claramente, tudo aquilo que nós conseguimos reduzir em termos de descartável é sempre muito bem-vindo. Ao trabalhar na casa de vidro, a maior inspiração foi mesmo a sustentabilidade. Sempre ao pensar nela, vimos como formas que podemos trazer a sustentabilidade ao seu maior potencial. Entrei na Cooperativa de Educação Ambiental Repensar em 2019, lá para o final. 2020 tivemos a questão da Covid, então superou-se. Aí também tive um pouco da experiência de trabalhar com resíduos sólidos. Então, quando passo para Macaneta em 2020, um dos grandes focos era a gestão de resíduos sólidos. Então, nós tínhamos o destino para o plástico, que é através da colaboração que temos com as empresas recicladoras e a comunidade, então nós comprávamos dele. Então, o maior desafio ficou virado para o vidro. O que vamos fazer com o vidro? Um dos recursos, um dos resíduos, dizia, menos reciclado ou pouco reciclado aqui no nosso país, praticamente não se recicla. Então, pensamos numa ideia de usar nas infraestruturas. A princípio era para se fazer o uso parcial, isto é, fazer uma pequena decoração. Depois surge uma ideia ao nível da nossa direção, ao nível máximo, nesse caso, o nosso diretor-geral, Carlos Serra. Ele disse, não, eu preciso que seja uma casa integralmente feita de vidro. A casa foi construída em 2021, fizemos o lançamento no mês de junho, da primeira pedra, da primeira garrafa neste caso, e fizemos o lançamento da casa em dezembro. A construção compreendeu um período de 6 meses. Usamos essencialmente, a matéria usada foi necessariamente o vidro. Mais de 200.000 garrafas foram aplicadas nesta construção piloto. Essas garrafas foram recuperadas nas lixeiras informais, em espaços públicos e na praia da Macaneta. Nenhuma garrafa vem de fora. Além de usarmos o bloco convencional, nós usamos o vidro. O vidro aqui foi aplicado em diferentes formas. Foi aplicado desde as garrafas inteiras, como podem ver nas paredes, e foi aplicado também o caco. As garrafas partidas também foram bastante aplicadas, e aplicamos também o vidro na produção de blocos, o caco,
trituramos e ficou em pó e aplicamos na produção de blocos e também no alinhamento das próprias garrafas nas paredes. A etapa mais desafiadora, eu diria, é única só, o alinhamento das garrafas de vidro. Porque tem que se alinhar as garrafas respeitando um certo limite. Como dizia, a casa era piloto e não sabíamos nada em termos de experiência, tínhamos visto já algumas imagens ao nível da internet, então na prática era tudo diferente. Então, ao se ultrapassar um certo limite do alinhamento das garrafas, elas desabavam. Então nós fomos aprimorando as técnicas, colocação de um tabuleiro que sustenta, aliás, no início, né, nós tínhamos que fazer respeitando um certo nível. Mas depois, devido à demanda de gestão do tempo, para podermos erguer uma parede ela inteira, tivemos que adotar uma estratégia. Uma delas é a colocação de tábuas ou paletes, onde já podia se erguer uma parede de até seus 2 metros de uma única vez. Inicialmente, pensava que não seria possível construir uma casa de vidro, mas não digo que os nossos projetos não sejam bons. Claro, a ideia foi bem desenhada, né, a construção da casa de vidro, mas faltava já ver na implementação. E de tanto que após a construção da casa de vidro, para nós foi algo impressionante. É um desafio porque é algo novo, nunca ninguém tinha feito. Existem dados de outras atividades feitas fora, mas aqui, pelo menos em Moçambique, nunca ninguém tinha feito. Algumas pessoas, existem dados de pessoas que usaram garrafas meramente ornamentais, tínhamos questões de pessoas que fazem para iluminação, mas usá-las de facto como parte da estrutura nunca tinha sido feito. Mas é evidente que usamos dados de muitas outras experiências ao redor do mundo e com base nisso foi feita mas tivemos apoio de muitos voluntários, tanto arquitetos, engenheiros civis, sobre várias destas questões. A primeira adaptação é o EPI, proteção, os equipamentos de proteção coletiva e individual. No início nós tivemos muito medo de trabalhar com vidro, mas depois tivemos que nos adaptar às condições, adotar umas técnicas de segurança. A Casa de Vidro está inserida, portanto, no Centro de Interpretação Ambiental da Macaneta. Esse espaço é um espaço, portanto, educativo, é um espaço ecológico, é um espaço de atividades práticas, é um espaço de interpretação de componentes ambientais, é um espaço de inovação, é um espaço de aprendizagem, né? É um espaço de soluções inovadoras. Aqui temos o ecocentro, né? Do modo geral, que temos a Casa Piloto, a célebre Casa de Vidro, e temos também o museu e a biblioteca e o espaço social. Na Casa Piloto temos, portanto, 2 quartos, uma sala com espaço panorâmico, uma varanda, um balneário e um corredor. Para fazer desenhos na base das garrafas, se não quiser usar as cores originais das garrafas, por exemplo, ou se quiser usar o verde, a garrafa naturalmente já temos várias garrafas de cor verde, castanho. Imaginemos que queiramos usar o vermelho, o azul, o preto. Então nós usamos a tinta. Primeiro as garrafas são pintadas, isto é, nem exatamente pintar, introduz-se a tinta da cor desejada, ainda com a garrafa antes de implantada na posição invertida no chão. Deixa-se secar com a cor que nós escolhemos, preferimos, e depois disso usamos para fazer os contornos do desenho que nós queremos ter, de uma imagem que nós pretendemos criar. A técnica desta estratégia de construção na base de material reciclado, neste caso o vidro, mostrou-se muito positiva. A propósito, eu trabalhei com um estudo que tem a ver com as construções nas zonas úmidas. Então fez-se uma experiência na Machava, que é o próprio muro,
para ver quais seriam os impactos a curto, médio e longo prazo no que concerne à resistência das paredes. No estudo que eu fiz, constatei que na construção convencional, que é construído por pó de vidro, que é construído por blocos de cimento, depois de um tempo corroíam, as paredes sofriam uma corrosão devido à umidade, superumidade. Ao passo que o vidro ele é meio impermeável à umidade, o que proporciona uma certa resistência e durabilidade infraestrutural. É um desafio hoje falar especificamente da viabilidade técnica da casa de vidro, porque ela tem muitos desafios, né? E além de ter muitos desafios, não se fez um estudo específico comparativo, por exemplo, em relação à construção, diríamos, a construção normal, a construção comum que as pessoas fazem, mas quanto à segurança, quanto à sua durabilidade, é evidente que isto é garantido, porque se nós olharmos para a casa de vidro, tudo aquilo que é estrutural foi feito segundo as regras, isso é vigas, pilares, o alicerce foi feito todo ele, apesar de ter sido usado o pó de vidro, mas as especificações técnicas do cimento, do betão, ferro, foram todas elas respeitadas. Para a parte estrutural, as casas suportam cargas que são admissíveis para uma alvenaria, né? E são viáveis tecnicamente, em termos de resistência, são viáveis tecnicamente. Sim. Eu diria que a primeira questão de valorizar é naturalmente a sensibilização, porque é uma forma muito prática de mostrar que existe esta questão que tem a ver com os resíduos e o que é que nós podemos fazer com eles. Então, claramente, esse é um ponto importante de conseguirmos manifestar e de sensibilizar as pessoas, as instituições nesta necessidade daquilo que é a valorização de resíduos. E eu posso dizer que naturalmente é algo que se olha com muito bons olhos, porque é algo que se espera que os municípios possam também, aqui estamos a falar aqui na zona de Maputo, mas que outros também possam seguir este exemplo e que de alguma forma os municípios possam também acarinhar este tipo de iniciativas. Eu diria que dentro desta iniciativa que o Ministério já tem no âmbito do Programa de Valor, a ideia também é realmente apoiar este tipo de iniciativas e através mesmo de incentivar os municípios a apoiarem essas iniciativas. Então é algo que vejo de uma forma bastante positiva. O Laboratório de Engenharia, quando observa este tipo de casas, claro, nós também estamos na área de investigação, vimos que é uma inovação e numa primeira fase essas casas aparecem como casas artísticas, numa obra de arte e nós, nesse caso, as iniciativas são boas, a inovação é bem-vinda. O vidro representa algo de muito valor. Primeiramente porque aprendemos que com a garrafa de vidro não só podemos construir uma casa de vidro, como já temos, mas também podemos fazer outras coisas. Por exemplo, copo, né, para quem desempenha um papel de um bar, restaurante, para além de comprar copos, pode transformar uma garrafa de vidro em um copo, o que é mais econômico. E também com a garrafa com as garrafas podemos até mesmo produzir o bloco, que inicialmente também não pensávamos que poderia ser possível. O primeiro impacto é que conseguimos reduzir de forma significativa a quantidade de resíduos sólidos que terminam em espaços públicos, nas praias não valorizados, né? Esse é o primeiro impacto direto ambiental.
O impacto social também, econômico, temos a componente de retoma de resíduos sólidos, temos aqui uma componente de compra de resíduos sólidos, a comunidade sensibilizada, a comunidade tem a percepção que o vidro ou outros resíduos sólidos não constituem, portanto, lixo, mas sim fontes de rendimento, podem recolher, podem recuperar e integrar na cadeia de valorização, podem vender e ganhar valores. A atividade é muito positiva. Só olhando que se nós não tivéssemos feito essa intervenção, a nossa praia e a localidade de Macaneta até hoje em dia estaria totalmente com muito vidro. Houve muita redução do vidro aqui em Macaneta, o que significa que a nossa comunidade aqui de Macaneta já tem consciência sobre a valorização do vidro. Bom, ganhei mais experiência com o vidro. Antes eu pensava que o vidro fosse lixo, mas hoje consigo perceber que o vidro é um material de construção, sim, construção, pavimentação, podemos usar na parte do pavimento. Graças a repensar, aprendi que com vidro nós podemos construir uma casa, podemos fazer o alinhamento, assim como também podemos usar na parte da fundação, usando encaco, garrafas partidas. Por acaso, implemento em casa, também faço em casa. Tem uma obra que já estou lá, estou a fazer. Algumas pessoas da comunidade também acompanham a mesma obra. Para mim representa o fato de eu ter feito parte da construção da casa de vidro. Isso representa para mim uma grande vitória. Digo vitória porque foi um grande desafio. Desafio este, aceite, uma vez aceite, praticamente me senti numa guerra que travei com os meus colegas e conseguimos superar. E isso pode ser refletido ao nível da comunidade, porque já temos vários membros da comunidade a replicarem os nossos trabalhos. Então é uma honra, é mesmo um legado deixado da minha parte e da parte da equipe que também está de parabéns. O mais marca nisto é poder discutir com colegas, poder pensar, poder sonhar e, mais importante, realizar-se. São daquelas coisas que parecem no início uma loucura, né? Parece mesmo, não pareceu na altura dizer vamos fazer uma casa de vidro, mas de louvar toda a equipe que esteve envolvida, porque requereu muito esforço. A acumulação deste número de garrafas enormes requereu muito, mas muito esforço. Então, é sempre um sentimento de conseguiu-se. Né? É evidente que replicar casas de vidros são um desafio por causa da quantidade enorme que é necessário de garrafas de vidro. Não há dúvidas que é um ganho muito grande para o ambiente. Para quem puder fazer demonstrações, para quem puder fazer, é evidente que é sempre bom porque o ambiente ganha. Mas estou em crer que a experiência que nós tivemos e que as pessoas podem usar com muita frequência e sem muito esforço são tudo que é pavimento. Isto é, o pavimento feito com garrafas é um pavimento seguro, é um pavimento que nós usamos bastante e acredito que qualquer pessoa pode fazer na sua casa sem muito desafio estrutural. O que eu gostaria é o projeto em si servir como uma inspiração para outros arquitetos ou outros profissionais da área de construção. Ser uma inspiração para pessoas começarem a fazer coisas mais ousadas. Aqui nós temos o Eco 2, que é praticamente o alastramento dos trabalhos que foram feitos no Eco 1, que é o Ecocentro da Macaneta, onde temos a casa piloto de vidro. Então no Eco 2 queremos estender as nossas atividades. Então estamos aqui, já temos uma pequena dependência que é para pelo menos albergar aquilo que vão ser as obras que vão ser executadas aqui. A mensagem que a casa de vidro transmite, portanto, é tornar, portanto, este sítio, né, ecológico e disseminar a mensagem que é possível, portanto, aplicar os resíduos sólidos, o vidro,
que não tem muito mercado, né, em infraestruturas. Ariela Group. 5 anos salvando vidas através da comunicação.